dia, meus queridos irmãos. Nós estamos hoje neste domingo, que é o famoso domingo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, reunidos aqui para celebrar o nome de Jesus. Nós queremos agradecer a Deus por esse privilégio que Ele nos dá, mesmo em meio a essa pandemia, estarmos juntos aqui para cultuar o nome do Senhor. Certamente você não pode estar presencialmente aqui nesse momento, mas seja onde quer que você estiver, saiba que nós estamos unidos no mesmo Espírito, que é o Espírito do Senhor. Nós vamos, nesse momento de culto, celebrar o Senhor com as nossas mensagens musicais. Bom dia, irmãos! O nosso desejo aqui é que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa, reinando na sua casa, como tem acontecido aqui na nossa casa também. Estamos todos nós, cada um na sua casa novamente, mas estamos aqui mais uma vez para te indicar, para te conduzir na adoração ao Deus digno de toda honra, de toda glória e louvor, ao único que é exaltado na terra e no céu. Domingo de Páscoa, e estamos aqui para celebrar o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Jesus o Senhor. Você pode cantar comigo? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E é nele que as nossas forças se renovam. É nele que as nossas forças estão seguras e elas vão estar firmes a cada dia. Vamos cantar juntos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o
nós vencemos, não confiando em homens, não confiando em carros e em cavalos, mas no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio como a luz da manhã, que brilha em nossas vidas, fazendo nosso lamento verdadeira alegria, transformando o nosso pranto em verdadeira festa. Tua luz rompeu minha noite, trazendo a alegria. Tua graça desceu como a chuva e trouxe vida ao meu deserto. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Peraí. Eu me lembrei aqui, gente, que tem um gestinho pra gente fazer aí. Porque essa música é pra gente celebrar a alegria que vem do Senhor. Então, quando a gente fizer transformado, a gente vai fazer assim, ó. Fez transformado, tá bom? Aí o pranto, ó. Meu pranto em festa. E assim você faz festa aí na sua casa, a gente faz festa aqui, ok? Então vamos lá. Lembramos do movimento. Vamos cantar do início. Mais uma vez. Tua luz rompeu minha noite, trazendo a alegria. Tua graça desceu como a chuva e trouxe vida ao meu deserto. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. E a mão do Senhor tem nos levado a lugares que a gente nem imaginava, né? Tem nos sustentado. Vamos cantar então? Tua mão tem me erguido a um alto lugar. Teu louvor no meu coração me fez num vale a te cantar. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. E aí, Dirão, como é que a gente faz? É assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos. Porque no Senhor nós somos mais que vencedores, amém? Então eu canto daqui e você responde daí junto com eles, tá bom? É assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos. E é assim que nós vencemos. E é assim que nós vencemos. E é assim que o que nós somos? Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Yeah! Meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Só mais uma vez. Tens transformado meu pranto em festa, Senhor. Tens transformado pra acabar minha tristeza em alegria. Aleluia! Somos mais que vencedores. Fez festa aí? Aqui houve festa, viu? Rebeca fez festa, São Miguel fez festa. Nós estamos aqui celebrando essa certeza.
certeza de que o Pai continua sendo bom, que o Pai continua sendo Deus, que nada vai acontecer se não estiver debaixo da permissão do Senhor. E aí vai chegar o dia que a gente vai ter que aprender a ouvir até o não de Deus, mas nunca duvidando do quanto Ele é bom. Vamos cantar. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender e até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, não, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, completa, Ele continua, isso aí, Ele continua, para terminar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Paizinho amado, como é gostoso nós nos divertirmos na Tua presença, cantarmos, celebrarmos a transformação que temos vivido, experimentado todos os dias. Como estamos saindo diferente de todas essas experiências que temos vivido nesse último ano que passou e nesse ano que está iniciando, Senhor. Mas uma coisa nós temos provado dia após dia: a Sua misericórdia se derramando sobre as nossas vidas, se renovando sobre as nossas vidas, e o Seu amor. O quanto o Senhor continua sendo bom, o quanto a Sua soberania está acima da ciência e dos médicos, e o Senhor continua sendo Deus. Que no nosso louvor, que no nosso cantar, no nosso tocar, o Senhor possa estar sendo exaltado e glorificado. Esse é o nosso principal desejo. E falamos isso tudo com a autoridade e o poder que está debaixo do nome de Jesus. Amém e amém. É um privilégio que o Senhor tem dado a nós, como filhos dele, como parte da sua igreja, de dedicar ao Senhor a nossa vida juntamente com os nossos bens. É um momento especial quando você, que tem seu dízimo, a sua oferta, você pode adorar ao Senhor de todo o seu coração. Certamente que diante desse tempo que vivemos, está se tornando uma prática na nossa igreja que os dízimos e as ofertas sejam transferidos ou depositados através de algum aplicativo ou mesmo através do banco onde você tem conta. Então está aparecendo aí na tela, você percebe as contas de nossa igreja. Nós gostaríamos que você, meu irmão, meu amigo, tivesse a oportunidade de adorar ao Senhor nesse momento com sua vida,
e com os seus bens. Nós queremos também agradecer a Deus e louvar o seu nome pelos aniversariantes desta semana. Temos a irmã Raíssa Carvalho Martins, Tainá Rodrigues Carneiro, Thaís Rodrigues Carneiro, Edmar Pandolfo, Rodrigo, Gabriel Nazaré Alcoforado, Edmar Moreira, Giacomo Emily, Luiz Carlos Filho, Edivan Rocha Pereira, Márcio Peçanha Correia, e de casamento Marcelo e Andréa Larraz, Jander e Tatiane, Marco Aurélio Pinheiro e Carla. Deus a todos abençoe ricamente. Esta semana nós temos também alguns motivos pelos quais devemos estar orando. Por exemplo, vamos orar ao nosso Deus por aqueles que estão enfermos, carecendo muito da intervenção divina. Nós temos nosso irmão Marcos, graças a Deus, ele alcançou a vitória, já está em casa, louvamos a Deus por isso. Mas precisamos orar por um cunhado do nosso irmão Batista, irmão da Tânia, da Luzita, da Dilson, que está também vitimado por essa Covid e carecendo muito da intervenção de Deus sobre a sua vida. Vamos orar também, meus irmãos, em favor do nosso irmão João Farage. O João Farage, uma pessoa muito querida de todos nós, ele também está internado, carecendo da intervenção do Senhor na sua vida. E também nosso irmão Emerson, nosso querido irmão Emerson, tão dedicado, professor de escola de vida dominical, diácono da igreja, que ele também está internado, mas nós cremos que o Senhor é o Deus da vitória. E nós queremos entregar esses irmãos nas mãos do nosso bondoso Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Deus bendito, nós estamos na Tua presença nesta manhã de domingo e nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é o Deus de toda bondade, de toda bênção, de toda misericórdia. Nós queremos suplicar o favor do Senhor sobre aqueles irmãos que passam por momentos difíceis na sua saúde. Sabemos que o Senhor é o Deus que tem poder para curar, para transformar todas as coisas. Que o Senhor visite o coração dos familiares que estão aflitos nesta hora. Abençoa, Deus, a irmã Marta, toda a sua família, em relação à situação do irmão João. Que o Senhor possa visitar o teu servo neste momento. Pedimos também que o Senhor abençoe a irmã Dalva, a sua família, e que o Senhor visite o nosso irmão Emerson com graça e poder. Abençoa também, ó Deus, Adilson, cuida da sua família, abençoa a Elzia, a Tânia, todos os familiares daquele Senhor que passa um momento tão difícil. Nós queremos te agradecer, melhor do nosso irmão Marcos, que o Senhor continue abençoando a sua vida, toda a sua família. Te agradecemos, ó Deus, pelos aniversariantes da semana. O Senhor conhece a necessidade de cada vida e que o Senhor possa acrescentar o melhor para a vida de cada um deles. Nós também queremos suplicar ao Senhor que, de maneira especial, o Senhor continue abençoando a tua igreja, ajudando-nos, ó Deus, na manutenção da obra do Senhor aqui na terra. Que o Senhor abençoe a nossa pátria nesse tempo tão difícil, que nós possamos, ó Deus, receber do Senhor a bênção da sabedoria, para que possamos vencer essa etapa tão complicada que estamos vivendo. Continuamos a falar no culto dessa manhã. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti.
reprovar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Irmãos, iniciamos hoje o mês da EBD. Todos os anos reservamos o mês de abril para darmos ênfase à nossa escola bíblica dominical. O objetivo é envolver a igreja para o estudo da palavra de Deus. Durante esse mês, irmãos, nós estaremos tendo as mensagens pelos pastores. Primeiro domingo, o pastor Joel. Segundo domingo, o pastor Elandro. O terceiro domingo, a irmã Maria da Penha. E no quarto domingo, o pastor Charles. Então, também nós teremos testemunhos de irmãos que experimentaram momentos difíceis e que também receberam de Deus tudo o que eles precisavam. Então, esses momentos vão fazer parte do nosso mês da EBD. Bom dia, queridos irmãos. Meu nome é Sônia, eu sou da classe Alice Reno e a Valdice, junto com a Bernadette, me convidou para falar sobre algum texto da Bíblia que eu tenho lido e que tocou meu coração. E eu vou ler para vocês um pedacinho do Salmo 139. Mas antes eu quero lembrar que nós estamos entrando no trimestre da Escola Bíblica Dominical e o tema é Bíblia, a Palavra do Deus Eterno. Agora eu vou ler um pedacinho do Salmo, tá? Até o 4 só. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. Conhece de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conhece toda. Que salmo maravilhoso, né? Gente, é o seguinte, houve um momento da minha vida em que eu passei, assim, muita tristeza, muitas lágrimas. Foi quando nós estávamos cuidando há 11 anos do meu pai acamado, eu e meus irmãos, minha mãe junto, uma luta imensa, e ela cuidava da comidinha dele, ela fazia tudo, minha mãe era muito ativa, e ela veio a falecer primeiro. E eu fiquei sozinha totalmente dentro de casa com meu pai, cuidando dele. Meus irmãos vinham à noite, mas quem morava com ele era eu, que ficava o dia inteiro e depois voltavam para casa e eu ficava à noite também. E eu fiquei 2 meses praticamente sem nem cuidadora. Então foi assim, muito horrível. Eu chorava muito, muito mesmo todas as noites. E o dia demorava a passar, a semana demorava a passar. A minha alegria era ir à igreja nos finais de semana. E um dia eu estava lendo para o meu pai, aí eu li esse Salmo 139, que ele me deu um consolo, um conforto, uma leveza, sabe, na alma, e eu me senti muito feliz, e agora eu me lembrei dele, por isso que eu estou falando. Então nós estamos vivendo um tempo, quando entrou a pandemia a primeira vez, o ano passado, eu já estava me recuperando, até trabalhando. Aí aconteceu da igreja fechar, e eu fiquei muito triste mesmo, mas eu tentei não me desesperar, apesar daquelas notícias horríveis, a gente ficar vendo, né? Eu sempre lembrava, procurei ficar lendo mais conectada com as coisas de Deus. Só que me entristecia muito não ter escola bíblica, porque faz muita falta na minha vida, porque eu fui criada assim pelos meus pais, desde criança. E meus irmãos, a gente ia para a igreja para participar de tudo. Meu pai era severo, não tem esse negócio de ir, não gosto não. Ele levava a gente participava e gostava mesmo, e aprendemos a gostar e amar o nosso Deus. E
Eu sei que eu senti muita falta. Aí quando veio a notícia de que nós íamos ter aulas pelo WhatsApp, meu coração se alegrou muito. Eu fui na igreja correndo, peguei a revista, vim para casa, estudo, estou participando, tento assim chamar as pessoas porque é muito importante online. Nós precisamos que as pessoas entendam que ser igreja é nesse momento que a gente tem que mostrar, não é só porque a gente vai lá dentro do templo, é muito bom ir ver as pessoas se reunir, mas temos que fazer como os nossos missionários, eles não saem por aí e eles estão em lugares que eles não podem às vezes carregar a Bíblia. E nós que estamos num país cheio de problemas, cheio de coisas ruins, mas que tem a liberdade de expressão, um país que nós podemos sair tranquilamente com a Bíblia debaixo do braço, um país que nós podemos falar para as pessoas tranquilamente sem nos agredir. Então, vamos lembrar disso, orar, agradecer a Deus, frequentar, participar, ajudar as pessoas da igreja que investem tanto, nosso pastor que se esforça tanto, faz as mensagens, uma mensagem atrás da outra, falando às vezes sempre as mesmas coisas, tocando para tocar no coração das pessoas. Quantas vezes eu vejo chamadas para assistir a escola bíblica e vejo pessoas indo para casa. Então isso é muito triste. Vamos participar, vamos voltar e ter fé que a cura vai vir. Fiquem com Deus. Amém. Enfrentamos dias difíceis e que a Bíblia é questionada, é ridicularizada e os nossos adolescentes e jovens sentem muita dificuldade para dar testemunhos de Deus nas suas vidas. E então nós precisamos estar preparados com o estudo da Bíblia para enfrentar esses tempos difíceis e fazermos diferença com firmeza na proclamação do Evangelho e vivermos aquilo que aprendemos. Sabemos que esse momento que enfrentamos com tantas dores e sofrimentos, precisamos lembrar que os irmãos do passado também passaram por lutas e Deus cuidou deles e os conduziram para o centro da sua vontade. Escolhemos o tema e a divisa no entendimento do que a Bíblia nos ensina em meio às dificuldades e crescermos no conhecimento de Deus. Todo mês da EBD, nós trabalhamos com algumas atividades que são distribuídas para as classes da EBD, para que a igreja se sinta estimulada, envolvida para trabalhar no estudo da Palavra de Deus. Escolhemos esse tema para buscar entendimento no que a Bíblia nos ensina em meio às dificuldades e crescermos no conhecimento de Deus. Então, o nosso tema é Bíblia, a Palavra do Eterno. E o texto bíblico está lá em Hebreus 13, 8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso ministro de música, irmão Léo, escolheu um cântico muito bonito para nós cantarmos durante esse mês. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi. Quero viver seguindo os passos
eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, o meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, o meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança, salvação. Hoje nós vamos tratar do último momento desse período trimestral, quando estudamos a história do povo de Israel, desde quando Deus chama Abraão e diz para que ele fosse a uma terra que Abraão não conhecia, mas Deus conhecia. E Deus começa a se manifestar, fazendo coisas maravilhosas na vida de Abraão. E os patriarcas Abraão, depois seu filho Isaque, depois o filho de Isaque, Jacó. E agora nós vemos no final do livro do Gênesis, o livro das origens, como Deus de maneira extraordinária manifesta o seu poder, o seu domínio na história através da vida de José. Na verdade, José é um protótipo do Cristo Jesus, nosso Senhor, no sentido de que ele foi uma pessoa especialmente escolhida para ser uma bênção, trazendo provisão para o povo de Israel, para que o povo não perecesse de fome. De alguma forma, nós vemos nele um protótipo, porque Jesus Cristo também, ele é o pão da vida, aquele que veio enviado de Deus à humanidade, para que pudesse dar sustento à nossa alma, para que a alma não morresse de fome e pudesse alcançar pela graça a salvação e a vida eterna. No finalzinho do livro de Gênesis, no capítulo 50, a partir do verso 18, diz assim a Bíblia: depois disso, seus irmãos também prostraram-se diante dele e disseram: seremos teus escravos. José, porém, lhes respondeu: não temais, por acaso estou eu no lugar de Deus? Certamente planejastes fazer o mal para mim, porém Deus transformou o mal em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Esse momento é um momento especial, quando José fala sobre essa característica extraordinária do Deus Todo-Poderoso, aquele que transforma o mal em bem. E nós começamos a pensar: por que é que Deus transforma o mal em bem? Porque Deus é a fonte de todo o bem. Deus é o Senhor que é bom permanentemente. A bondade faz parte integrante da personalidade de Deus. Não é sem razão que no livro do profeta Naum ele afirma no seu capítulo 1, verso 7, dizendo que o Senhor é bom. Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Olhando a história de José,
desde o seu início de vida. Quando ele recebe revelação de Deus através de sonhos, ele compartilha esses sonhos com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos e até o seu próprio pai, Jacó, fica um tanto quanto intrigado com os sonhos de José. E nós vemos que Jacó tinha um carinho muito especial por José, porque José era o filho primogênito de Raquel, e Raquel era aquela mulher a quem de fato Jacó amava. Então Jacó faz uma atitude impensada, diríamos até insensata. Ele dá de presente para José, ainda José, um adolescente, uma túnica de várias cores. E essa túnica representava que José não seria obrigado a trabalhar como os seus demais irmãos. E então isso criou muito antagonismo entre José e seus irmãos. José estava em plena adolescência, indo para a juventude, quando seus irmãos estavam no campo, e Jacó manda José ir ver o que estava acontecendo com seus irmãos e manda também levar o lanche para os seus irmãos. E nesse momento, nessa caminhada, quando ainda longe, aqueles irmãos viram José, eles intentaram tirar a vida de José. É interessante, meus irmãos, que Deus é o Senhor da história, e embora tivesse neles esse propósito, Deus não permitiu que isso acontecesse. É como diz o salmista, que praga alguma chegará à tua tenda. Quando Deus tem um propósito sobre a nossa vida, ainda que as pessoas se levantem contra nós, esse propósito vai se cumprir. Deus, que transforma o mal em bem, tinha um propósito na vida de José, e esse propósito iria se cumprir. Os irmãos então não conseguem o seu intento primeiro de matá-lo, lançam-no em uma cova seca, e de repente vem um grupo de ismaelitas. Os ismaelitas, sabemos, eram de alguma forma parentes de José e de seus irmãos, e eles vendem José para tornar-se escravo no Egito. Eu queria que você pensasse nisso. Aquilo poderia parecer um mal, o final da história de José, e realmente era muito mal, mas Deus é o Deus que dirige a história. E José é levado para uma terra que ele não conhecia. José é tirado da presença da sua família para uma terra distante. José vai viver num povo que tinha uma língua diferente da língua que ele falava, e José então é vendido como escravo e é colocado na casa de Potifar. E Potifar era o capitão da guarda do faraó, ou seja, ele era o executor do faraó. Quando alguém saía dos trilhos, era entregue a Potifar, e Potifar era tipo um verdugo, um carrasco de faraó. Então José vai trabalhar exatamente nessa casa, aquele homem duro de coração, aquele homem sem temor. De repente ele percebe que havia algo diferente em José, porque o Deus que transforma o mal em bem é o Deus que cuida daqueles que ele escolhe para realizar o seu propósito. E então acontece que Potifar, percebendo que de maneira especial Deus estava sobre José, Potifar coloca José sobre tudo da sua casa. E então José sobressai, e nós vemos que José então é cobiçado pela esposa de Potifar. José poderia fazer o que muita gente faz, mas José, ele fugiu, ele não se deitou com aquela mulher, porque no seu coração ele disse: como eu faria tal coisa, pecando contra o meu Senhor, mas pecando contra Deus. E por causa dessa intriga, José novamente tem uma caída na sua vida. Se nós olharmos a vida do ponto de vista que muitos olham, ele que estava no apogeu, sendo aquele tipo mordomo principal de Potifar, agora ele novamente é lançado no cárcere, e naquele cárcere José estava ali, e ali ele passou 2 anos, irmãos, 2 anos preso de forma injusta,
porque ele foi fiel, ele foi preso durante 2 anos. E é interessante que ali José interpreta o sonho de 2 oficiais do rei, o copeiro e o padeiro. E o copeiro, que é normalmente conduzido à sua função de outrora, quando ele sai, depois de José interpretar o sonho dele, José faz a ele menção seguinte: ao chegar diante do faraó, lembra de falar sobre a minha história. Mas aquele homem foi e se esqueceu durante 2 anos. 2 anos se passaram. Eu fico a pensar que o Deus que transforma o mal em bem é o Deus que sabe e observa cada detalhe. Imagine se aquele copeiro mó saísse do cárcere e fosse dizer diretamente ao faraó que José havia interpretado o seu sonho, que José era inocente. Certamente, talvez o faraó o perdoasse, mas o mandaria deportado para a terra da sua origem. Mas Deus tinha um propósito, e Deus faz tudo no tempo certo. E no tempo certo, então, o faraó tem um sonho, e é aquele sonho que é muito conhecido, o sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas cheias, 7 espigas feias. Então Deus revela através de José a interpretação do sonho a Faraó. É maravilhoso esse texto. Nós vemos que os irmãos, por causa da fome, agora são obrigados a ir ao Egito. E no Egito já havia se passado cerca de 20 anos. José não era mais aquele menino de 17, 18 anos, era um homem de 38, 37 anos. José já não estava mais com as vestes do seu povo, mas com as vestes de um monarca do Egito. José não falava mais aquela língua, que era a língua dos seus irmãos, mas ele falava a língua dos egípcios. E então, quando José percebe aqueles homens chegando, José percebe que eles estavam seus irmãos. E é interessante que José é um servo de Deus. Deus que não transforma o mal, que transforma o mal em bem, é o mesmo Deus que move o coração do seu servo para perdoar. José tinha tudo para fazer vingança, mas ele decidiu perdoar. E José, no seu coração, ele percebe os irmãos comentando, os irmãos sofrendo a angústia de voltar no passado. Aquele passado que parecia que estava escondido, mas agora vem à tona. E eles começam a pensar: será que isso não está acontecendo pelo que fizemos com nosso irmão José no passado? Eles não sabiam que José não entendia a linguagem deles. E José remove-se em seu coração. José se enche de alegria porque vê Deus cumprindo a sua promessa, Deus transformando o mal em bem. E ao final da história, José, quando morre Jacó, o seu pai, e é enterrado em Maquipela, diz a Bíblia que esses irmãos se prostram diante de José, conforme o sonho que ele tiveram lá no passado. E eles dizem: José, nós queremos ser teus escravos, porque eles sabiam que José podia tirar-lhes a vida. Mas José disse: de forma alguma, vocês tentaram me fazer o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Irmãos, o que isso nos ensina? Primeiro, Deus é o Senhor da história. Segundo, nós podemos estar na cova, no buraco, sem perspectiva, mas Deus ainda não terminou a história conosco. Terceiro, o nosso coração não deve guardar mágoa, nem rancor de ninguém, nem de situação nenhuma, porque onde Deus está, não há lugar para o mal. Onde Deus está, só lugar para o bem. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos ajude, para que nós possamos também em nossa vida perceber, mesmo quando uma coisa aparentemente é mal, Deus transformará o mal em bem. Que o Senhor para isso nos capacite, nos abençoe. Amém.